Meus amigos, eu queria que a gente compartilhasse sobre algo que Jesus está falando com a gente de encontros sobrenaturais, mas também sobre esse mês de dezembro. Então, se você tem a sua Bíblia aí, eu queria te convidar você a acessar na carta de Colossenses, na carta aos Colossenses. Eu quero que você abra no capítulo 2, para nós começarmos a ler alguns textos. Irmãos, o título da minha mensagem é Um Mês para Viver Mais. Esse é o convite de Jesus para ti e para mim sobre o mês de dezembro de 2025. Que seja um mês em que a gente viva mais, que a gente viva melhor, que a gente tenha mais da vida de Jesus em nós. Nós celebramos o Natal, que é a vinda de Jesus à terra, porque Ele queria muito estar com a gente, ter encontros com a gente. Então o dezembro é o mês em que a gente celebra o quanto Jesus quer estar com a gente. Amém, meus irmãos? E então nós vamos dizer: sim, Jesus, nós também queremos estar contigo, e nós vamos aceitar o teu convite e vamos nos aprofundar no nosso nível espiritual, no nosso nível de comunhão contigo. Queria que você lesse comigo então Colossenses 2:12, que diz assim, 12 e 13: Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. Deus, preste atenção, os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Amém? Esse texto está falando sobre você e eu, nós que já decidimos crer em Jesus, andar com Jesus, e naquele dia que nos encontramos com Ele, decidimos ter um relacionamento com Ele, fomos batizados com o Espírito Santo, nascemos de novo, e esse texto diz que é uma ressurreição. Nós recebemos vida, nós estávamos com a nossa parte espiritual morta, e ressuscitamos, vivemos pelo poder de Deus. Então esse Jesus que nos trouxe vida, Ele quer nos dar ainda mais dessa vida nesse ano, ainda mais. Porque vocês vão ver que o Paulo vai desenvolvendo essa carta dizendo que há algo mais para ser vivido, né? Então no Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, a morte e a ressurreição dele também, e Ele veio para nos vivificar. Então nós vamos fazer desse mês um tempo de gratidão, de agradecer o que Jesus veio fazer por nós, mas também um mês em que nós vamos depender e andar com Ele. Meus irmãos, nesse mês de dezembro, nós não vamos depender de uma festa ou de duas festas. Nós não vamos depender disso. A nossa alegria não vai depender disso. Nesse mês de dezembro, meus irmãos, nós não vamos depender de presentes. Nós não vamos depender de árvore. Se eu tenho presente ou não, se eu tenho árvore ou não, se eu tenho enfeites ou não, nossa vida não vai depender disso, irmãos. Muitas pessoas andam desanimadas, andam tristes, porque não vão ter festa, ou não vão ter presentes, ou não vão ter enfeites. Irmãos, nós vamos depender de Jesus, e aquele que tem Jesus tem vida. Amém, irmão? Se você se conectar com Jesus, esse dezembro, esse Natal vai ser o melhor de todos. O teu Natal não depende de nada mais além de Jesus, além de um encontro profundo com Jesus. É disso que o nosso Natal depende, meus irmãos. Então esse mês vai ser um mês em que nós seremos vivificados ainda um pouco mais vivificados por Jesus. Amém. Eu quero continuar então lendo o livro de Colossenses contigo, agora no capítulo 1. Abre comigo aí no capítulo 1, versículo 13 em diante, que vai dizer o seguinte: Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês.
é interessante, irmãos, que ele está falando com uma igreja que estava vivendo um bom momento espiritual. Ele estava dizendo, olha, a gente tem ouvido sobre a fé que vocês têm e sobre o amor que vocês têm entre os santos, entre os crentes, entre os cristãos. Então a gente tem ouvido que grandes coisas têm acontecido no meio de vocês. Esse texto está servindo para nós, era para eles e é para nós, né? E o texto continua assim: por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Mas, irmãos, o texto não para aí, porque um pouco mais para frente, no versículo 9, ele diz: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então ele estava fazendo uma oração agradecendo pelo que aquela igreja estava vivendo, mas também uma oração dizendo, mas nós estamos orando para que vocês vivam ainda mais, para que vocês sejam ainda mais cheios de Jesus, do pleno conhecimento que vai levar vocês a um novo nível espiritual. E aí o assunto de Paulo começa a desenvolver nessa direção, de que eles recebam aqueles conselhos para viverem mais do que Jesus tem para eles. E esse é o convite de Jesus para ti e para mim hoje, para a nossa igreja hoje. Então esse dezembro é um mês para vivermos mais, para termos mais vida, para termos mais graça, mais poder, mais encontros com Jesus. E ali no capítulo 1, o próximo versículo, o versículo 10, é o seguinte: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Irmãos, esse texto aqui está falando basicamente 3 coisas, que depois eu vou destacar. Mas antes eu queria ler o que está mais para o fim desse texto que nós lemos, que diz assim: porque para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, é o que diz o 11. Então ele está dizendo, eu estou ensinando isso para vocês, para que vocês tenham alegria, para que vocês tenham vida, para que vocês tenham algo do Senhor importante. E ele diz no verso 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Então as duas coisas andam juntas, irmãos. Nesse mês de aniversário de Jesus, nós estamos sendo convidados para que a nossa alegria cresça, mas para que também a alegria de Jesus cresça, a gente possa agradar o aniversariante, e esse é o convite do Senhor para nós, que a gente possa viver as duas coisas nesse mês. Então, meus irmãos, o convite é para que esse seja um mês de mais vida e de muitos encontros felizes com o aniversariante, que é Jesus. Sim, meus irmãos, amém? Vamos fazer esse dezembro um tempo de encontros felizes com o nosso Jesus. Então, tem um conselho, irmãos, naqueles textos que a gente leu, bem central e bem importante, que é o seguinte: essas semanas atrás, eu fiz uma pergunta para Jesus, que geralmente eu faço. Digo, Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso de que tu me mostre claramente qual que é a motivação que eu tenho que ter no meu coração, qual que é o alvo que eu tenho que ter no meu coração dentro do teu reino, para aquilo que tu me chamou. E Deus me mostrou esse texto. E nesse texto tem 2 alvos só, 2 alvos, que são os seguintes: frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Então, irmãos, o encorajamento ali é vivermos mais, para vivermos mais, é frutificar na obra do reino e crescer no conhecimento de Deus. Então, eu entendi claramente Jesus dizendo assim: o teu objetivo tem que ser frutificar em toda a boa obra, que é a obra do reino de Deus, e crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento de Jesus. Agora eu quero te lembrar de algo que a gente tem falado. O cristianismo, ele não é você ter uma religião. Se você tem uma religião, não significa que você é cristão.
Se você tem uma Bíblia, não significa que você é cristão. Se você não significa que você é cristão enquanto você não tem um relacionamento com Jesus. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa, que é Jesus. É uma pessoa espiritual, Jesus Cristo, o Deus Criador. Então, quando eu tenho um relacionamento com Jesus, é que eu estou vivendo o cristianismo verdadeiro. Então, quando ele diz que eu tenho que conhecer mais a Deus, envolve conhecer a Bíblia, sim, mas também precisa acontecer um envolvimento de ter experiências com Jesus, de ter momentos com Jesus, desse relacionamento se aprofundar, de eu poder ouvir a Jesus, de eu poder receber sinais, de eu poder entender direções, desse conhecimento vir de encontros com Jesus de fato. Porque o cristianismo é um relacionamento. A Bíblia, a religião, a igreja, são ferramentas para que esse relacionamento se aprofunde. Então eu quero te encorajar a nesse mês você se aprofundar nisso, nesse crescimento do conhecimento de Jesus, de se aprofundar, mas também de frutificar na obra de Deus, de frutificar no reino. Então eu quero falar sobre essas duas, mas quero começar pela segunda, que é do conhecimento. Então, a segunda verdade para nós guardarmos hoje é que nós viveremos mais, melhor, mais profundamente, pelo crescimento no conhecimento de Jesus, através da oração e da palavra de Deus. No capítulo 3, se você está aí em Colossenses, o versículo 1 e 2 dizem assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Agora, irmãos, esse mês de dezembro vai ter uma disputa na tua vida, vai ter uma concorrência na tua vida. Pensamentos terrenos das coisas da terra e pensamento nas coisas do alto. Você vai ser tentado a colocar teus pensamentos nas coisas terrenas e Jesus está te convidando a você colocar o teu pensamento nas coisas do alto. Priorizar, colocar o teu pensamento nas coisas do alto. Que as coisas terrenas sirvam só como um meio para você se conectar ainda mais com Jesus. Esse é o propósito, irmãos, que Ele está nos chamando. E Ele segue dizendo, versículo 3, Colossenses 3:3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, irmãos, nesse mês, como a gente já falou no começo, nós viveremos na dependência de Jesus. Nós vamos confiar em Jesus, não em coisas, não em pessoas, não em festas, não se eu vou ter enfeite ou não, não se eu vou ter presente ou não. Eu vou depender de Jesus, eu vou depender do Senhor, eu vou colocar minha expectativa nele, de que minha felicidade está nele. Nós também não vamos nesse mês ficar presos, dependendo do que não aconteceu esse ano, do que a gente não conseguiu fazer, do que a gente não conseguiu obter, do que a gente fez de errado, do que a gente falhou, do que a gente não deu certo. A gente não vai ficar, meus irmãos, nesse mês presos a isso. Nós vamos conectar com Jesus, nós vamos andar com Ele, Ele é suficiente para nós, e Ele vai nos mostrar o caminho, cada passo que a gente precisa dar. Sim, meus irmãos, amém? Vamos viver um dezembro na presença de Deus. Nós também não vamos depender em dezembro de opiniões que não vêm de Jesus. Muitas vezes nós estamos presos às opiniões de pessoas que não estão falando da parte de Deus. Então nós precisamos ouvir pessoas, sim, mas discernir se essa palavra é de Deus ou não, porque senão a gente fica escravizado com isso, a gente fica preso no que disseram. Me disseram que não deu certo, me disseram que não. Então a gente precisa também se ligar com Jesus para ouvir de fato qual é a realidade sobre nós mesmos, sobre quem nós somos e sobre o que nós estamos fazendo, se estamos no caminho certo ou não. Jesus nos responda a isso, que Jesus seja a nossa fonte de verdade nesse mês. Filipenses 4, versículos 6 e 7, é muito lido e conhecido, mas vale a pena ler de novo, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por que essa paz vai além do entendimento? Porque ela vai além do que você está vivendo. Você pode estar vivendo altos desafios, altas dificuldades, e vem a paz, vem a graça de Jesus, que tu não consegue nem entender. Então, se você não tiver árvore, se você não tiver enfeite, se você não tiver presente, se você não tiver janta, se você não tiver almoço, você vai entender, Jesus é suficiente. É isso, meu irmão. Você vai experimentar o sustento que vem de Jesus, a graça de Jesus guardando o teu coração e tirando a ansiedade e a dependência de outras coisas. Então esse é o mês de nós nos dedicarmos ao contato com Jesus para vivermos um pouco mais, irmãos. Eu e você, nós temos crescido nisso, mas nós precisamos crescer um pouco mais, irmãos. Porque se nós somos sinceros, a gente ainda depende muito de circunstâncias, de coisas acontecerem ou não. E dependemos muito ainda do que as pessoas dizem ou não, da opinião que as pessoas têm sobre nós. Então a gente precisa, nesse mês, viver um pouco mais livres, um pouco mais acima das circunstâncias, vencendo um pouco mais a dependência em coisas e pessoas, quando a gente precisava só depender de Jesus. Então é um tempo da gente se libertar um pouco mais, irmãos. É esse o convite de Jesus para nós, né? Então o capítulo 4 de Colossenses, versículo 2, diz isso: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Como essa parte do sejam agradecidos aparece, não só nessa carta, mas na Bíblia inteira, né? Agora, irmãos, no capítulo 3, se a gente voltar um pouco ali, o verso 16 e 17 vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Isso faz parte do crescimento, né, espiritual. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E tudo que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, irmãos, esse mês também é um mês de nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. E de nós não ficarmos só com a gente, nós derramarmos. Ele disse, que isso habite ricamente em vocês e que vocês falem entre si com salmos, hinos, cânticos e se instruam uns aos outros na palavra de Deus. Então é tempo, irmãos, de nós nos engajarmos ainda mais nesse convívio que a gente tem vivido nos pequenos grupos, microgrupos e tudo mais, para compartilharmos, para nos ensinarmos uns aos outros, para crescermos no conhecimento de Deus, no conhecimento de Deus. Então, um mês, meus irmãos, para viver mais pelo crescimento no conhecimento de Deus, através da oração e da palavra de Deus. Um mês de encontros especiais, individuais e coletivos, com o aniversariante, Jesus. Amém, irmão? A última verdade que eu queria que nós guardássemos hoje é que nós viveremos mais frutificando na obra do reino de Deus. A gente vive mais quando a gente frutifica mais no reino de Deus. E, meus irmãos, isso envolve algo que a gente tem falado aqui diversas vezes também, a santificação. Um processo que o cristão vive a partir da sua conversão. Então, no dia que eu me converto, que eu tomo uma decisão por andar com Cristo, eu recebo o poder de Deus, o Espírito Santo que passa a habitar em mim, e agora, então, com esse poder, se eu depender desse poder, eu posso ser transformado em alguém mais parecido com Jesus. A imagem de Deus pode ser restaurada em mim. Então, esse é o processo de santificação, que todo cristão deve estar buscando viver. E esse processo de santificação, irmãos, ele envolve nós temos na cabeça alguns alvos. Então a Bíblia, e vocês vão ver que Paulo vai fazer aqui em Colossenses isso, traz alvos para nós, dizendo, parem de fazer isso, parem de fazer aquilo, comecem a fazer isso, comecem a fazer aquilo, façam mais disso, traz alvos. Agora esses alvos a gente não vai alcançar no nosso braço, nem fazendo curso.
a gente vai alcançar deixando Jesus transformar essas áreas. Num processo de humildade diante de Jesus, de confissão de pecados, de oração, de busca com esses alvos na mente, confessando falhas e erros, falando com Jesus, a gente vai sendo santificado nesse processo. Então eu queria ler contigo no capítulo 3, que Paulo então, dentro de todo esse encorajamento que ele estava fazendo para aquela igreja, ele traz então uma lista, dizendo, vocês para viverem mais, precisam fazer algumas coisas morrerem. Para viverem mais, algumas coisas vão ter que morrer. E ele então traz uma lista falando sobre isso, né? Então nós viveremos mais pela santificação, fazendo algumas coisas morrer. Colossenses 3, 5 em diante. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais não praticaram no passado, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Ele estava dizendo, olha, não combina mais essas coisas com vocês, tá? Mas eu quero dizer que ainda tem trabalho a ser feito, meus amigos. Vocês estão numa nova vida agora. Mas eu estou falando isso para vocês porque ainda tem trabalho para ser feito nessas áreas. E, meus irmãos, nós não podemos olhar essa lista com muita rapidez e dizer assim, eu estou tranquilo, tudo isso aí está tudo certo. Porque, irmãos, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado engana a si mesmo e diz que Deus é mentiroso. Então, nós não podemos olhar para essa lista assim, tudo tranquilo, tudo certo, né? Então, essa lista é para eles, era para eles e é para nós, irmãos, para nós nos perguntarmos que áreas dessas ainda precisam do agir do Espírito Santo para mudar, né? Então, o texto segue, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Está sendo renovado, nós estamos sendo renovados, mais parecidos com o nosso Criador. Então façam morrer. E eu queria falar com vocês sobre aqueles itens da lista ali, alguns com um pouco mais de cuidado. Irmãos, ele começa com imoralidade sexual e impureza. E essa é uma prática comum nas listas que Paulo fazia. Esse item estava sempre no começo, junto com idolatria e com raiva, ira e tudo mais, porque esses pecados, irmãos, estão no topo das investidas do diabo, porque eles são altamente destrutivos na nossa vida. Sobre imoralidade sexual, irmãos, eu quero falar algumas coisas que são simples, são triviais, mas são importantes repetir, meus irmãos, porque eu e você, a gente ainda cai em erros nessas áreas. Primeira coisa, o sexo é só para pessoas casadas, é o que a Bíblia diz. Principalmente, o texto principal para isso é 1 Coríntios 7, o sexo é para pessoas casadas. Muito bem, mas existe um movimento, irmãos, um movimento para que a sensualidade aconteça fora do casamento. Então, eu sensualizar com alguma pessoa deveria ser só com a pessoa que eu sou casado. Só a pessoa com que eu sou casada. Só com essa pessoa eu deveria sensualizar. Mas existe um movimento para que as pessoas sensualizem em público, para todo mundo ver, sensualizar na internet, e tem um propósito por trás disso, irmãos. O nosso inimigo quer que as pessoas entendam que são descartáveis. São descartáveis. Porque daí ela pode sensualizar, ela sensualiza com as pessoas, e as pessoas então consomem visualmente, ou então materialmente no ato, e depois podem jogar fora. Posso olhar e aproveitar, e depois, tá bom, vai fora. Irmãos, nós não somos descartáveis. Nós não somos descartáveis. Nós precisamos lembrar disso. Essas questões de sensualização geral, com pessoas com quem eu não sou casado,
vão trazer sequelas mentais, sequelas de baixa autoestima. As pessoas que se envolvem sexualmente com pessoas com quem não são casadas, acabam então, de fato, acreditando que são descartáveis e passam a ter essas baixa autoestima, vontade de terminar com a própria vida. Irmãos, é um movimento tentando escravizar as pessoas e deixar que elas se sintam descartáveis. Então, meus irmãos, sensualizar não é para geral, é só para quem eu sou casado. E aí envolve, irmãos, um cuidado nosso, que nós precisamos ter, com a maneira como a gente se veste. A gente precisa, eu sei que a cultura diz, mas nós não vamos ouvir a cultura, nós vamos ouvir Jesus. E nós temos que então nos perguntar, será que a maneira como eu me visto é porque eu estou sensualizando? Será que eu estou querendo ser sensual? Homem ou mulher? Será que a bermuda que eu uso não está curta demais? Homem ou mulher? Será que não está colado demais? Será que não está sensualizando com quem não deveria? Será que eu não estou me apresentando como descartável? Porque estou sendo enganado pela cultura? Então, irmãos, essa é uma área muito séria. E isso envolve também a questão da internet. Você consumir pornografia, são pecados sexuais. Jesus disse que em pensamento a gente adultera quando a gente cobiça homens ou mulheres com os quais eu não sou casado. Então, eu consumir pornografia é pecado, irmãos. Nós estamos na internet andando onde a gente não deveria, e cobiçando o que a gente não deveria. E eu me expor na internet também, de novo, é a mesma coisa. Eu estou me tornando um colaborador desse movimento. Então, meus irmãos, nós precisamos avaliar, confessar para Jesus, pedir perdão e pedir ajuda. Essa última semana, irmãos, tive um tempo muito edificante, importante para mim, orando, pedindo perdão e pedindo ajuda para Jesus por cobiças sexuais que eu tive, de cobiçar mulheres, que não é a mulher com quem eu sou casado. Então eu preciso me arrepender, irmãos. Eu preciso desse movimento de reconhecer, de pedir perdão e de pedir ajuda para Jesus. E, meus irmãos, eu tenho certeza que esse é o caminho do verdadeiro evangelho. E algumas pessoas que estiveram aqui na igreja disseram que não voltariam mais, porque as pessoas nessa igreja falam sobre os seus pecados. Mas nós não estamos falando porque a gente acha bonito. A gente está falando para vergonha nossa, mas para encorajamento dos irmãos a viverem uma vida real. Não uma aparência de sabedoria ou de santidade, mas uma vida real. E que bom seria se nós nos procurássemos mais para confessar pecados e para orarmos juntos, porque Tiago 5,16 diz que assim nós somos curados. Nós somos transformados, né? Transformados. Irmãos, é proibida a entrada de pessoas perfeitas. E se a pessoa está à procura de uma igreja perfeita, como diz o outro, né? Quando encontrar, que deixe ela em paz, né? Porque senão vai estragar tudo por lá, né? Então, irmãos, nós precisamos de arrependimento. Outro item da lista é paixão e maus desejos. Eu poderia dizer que uma forma de expressar essa parte é aquilo que precisa ficar escondido. É isso. É paixão e maus desejos. Como assim? Aquilo que precisa ficar escondido e que está te aprisionando de alguma forma. Muitas vezes são vícios. Às vezes é vício de drogas e de álcool, mas às vezes é um vício em alguma outra questão, por exemplo, internet. Talvez é um vício em comida, talvez alguma outra questão que é uma paixão, que é uma coisa que está te aprisionando, mas por você não botar para fora com Deus e nem com pessoas, você não vive a cura. Então, nesse mês, Jesus está nos convidando para a gente viver uma nova realidade nessa área. Outra questão, irmãos, que a Bíblia fala muito, é o foco no dinheiro. Ele chama ali de ganância. Ganância que é idolatria. Idolatria é você ter um outro Deus, que não é Jesus. E a Bíblia fala muitas vezes que quando você está priorizando, a prioridade da vida é correr atrás do dinheiro, você mudou de Deus. Jesus perdeu o seu lugar na sua vida. Então, meus irmãos, trabalhar é muito bom, é excelente, mas precisa ser só um meio, meus irmãos, um meio para nós nos encontrarmos com Jesus. Não pode ser o fim da nossa vida trabalhar, irmãos, porque senão a gente trocou de Deus.
A gente trocou de Deus. Se você disser, por causa do meu trabalho eu não posso buscar Jesus, por causa do meu trabalho eu não posso viver aquilo que Jesus me chamou para viver. Então, bom, você tem um outro Deus, que é o dinheiro, que é o seu trabalho e é o dinheiro. Então, irmãos, esse mês Ele está nos convidando para nós priorizarmos a Ele, para nós que acreditamos que o nosso sustento vem de Jesus, tanto o material quanto o espiritual e o emocional, nós vamos dizer, Jesus, Tu vai ter o Teu lugar, porque é Tu que me sustenta, nada vai tirar o Teu lugar da minha vida, nada vai tirar. O outro item da lista, irmãos, é ira, indignação, e nós sabemos por Tiago que não produz a justiça de Deus. Ele disse, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente acha que a gente ficar bravo, que a gente ficar indignado, isso vai trazer a justiça de Deus, vai trazer a ação de Deus sobre a questão. Ele está dizendo, não, não é assim. Não é assim. Deus transforma as coisas com bondade, tolerância e paciência, segundo Romanos 2. É assim que Deus transforma as coisas. É assim que Deus age contigo. Então nós não podemos agir com ira. Aquelas coisas de se estourar toda hora, em casa, no trânsito, no trabalho. Irmãos, esse é um mês para nós nos arrependermos e nós mudarmos, deixarmos Jesus nos mudar, melhor falando, nessas áreas. Nessa semana também, meus irmãos, tive tempo importante de humildade diante de Jesus, assim, de me humilhar diante de Jesus, para pedir perdão por intolerância, uma tendência de reproduzir coisas que fizeram comigo. Eu reproduzi com outras pessoas. E Jesus estava falando comigo sobre isso, no meio da rua, Deus estava falando comigo sobre isso. Eu tive um tempo de pedir perdão, de confessar, de pedir ajuda para mudar a intolerância, a raiva na minha vida. A lista também fala sobre maldade, e maldade, irmão, é você planejar o mal de alguém ou você desejar o mal de alguém. Às vezes a gente não exatamente planeja alguma coisa para a pessoa se dar mal, né? Mas às vezes a gente fica desejando, né, que a pessoa se dê mal. A pessoa faz uma coisa contra nós, assim, ó, não vou fazer nada, mas tomara que Deus pese a mão, né? Tomara que Deus derrube, e não sei o que. A gente fica planejando o mal, né? Irmãos, é pecado, a gente precisa confessar. Jesus nos chamou para amar todas as pessoas, amar até aqueles que querem o nosso mal, que planejam o mal contra nós. Nós devemos amar e confiar que Jesus está no controle, que Ele é que sabe o que faz, Ele é que sabe. O texto também fala sobre maledicência. Maledicência é falar mal, falar mal. E irmãos, Jesus falou diversas vezes que nós deveríamos, sobre aquelas pessoas que querem o nosso mal, que estão trabalhando para o nosso mal, nós falamos bem delas. Nós abençoamos e não maldizemos. Então nós precisamos vencer, irmãos, a cultura que nos assombra de falar mal do presidente, de falar mal do síndico, de falar mal do professor, de falar mal do pastor, de falar mal, entendeu? A gente precisa vencer essa cultura maldita que não vem de Deus, não vem de Deus. Talvez seja um mês da gente crescer nisso também. E o texto também fala sobre linguagem indecente. E linguagem indecente às vezes está nas entrelinhas, né? O sujeito não fala um palavrão diretamente, mas o sujeito fica sugerindo uns duplos sentidos, fica sugerindo umas besteiras ali, né? Então a gente precisa se cuidar e crescer nisso também. E por fim vem a mentira. Irmãos, a mentira nunca é de Deus. A mentira não é boa nunca. O jeitinho não é de Deus. A gente precisa falar a verdade. Não de qualquer jeito, sem amor, que atinge as pessoas, mas a gente precisa ser verdadeiro. A gente precisa livrar-se da falsidade, do personagem, daquilo que não é verdade, daquilo que é engano. E então, meus irmãos, a proposta é deixar a velha desobediência e vestir o novo, sendo renovado em conhecimento, E entendeu o que ele falou? Vocês estão agora num processo de tirar a roupa velha, o velho homem, e se vestir do novo, que vai ficando cada vez mais parecido com Cristo. E eu tenho certeza que esse mês de dezembro vai ser um mês de experimentarmos ainda mais o sobrenatural através disso mesmo, através do conhecimento de Deus, através do frutificar que tem a ver com a santidade, com a santificação. Mas o texto continua, irmãos. Ele fez uma lista de coisas que a gente deveria deixar morrer. Mas agora ele faz uma outra lista sobre coisas que a gente deveria perseguir e fazer. Que ele segue ali então no versículo 11, Colossenses 3:11, que diz assim: nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu,
circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Rapidamente, irmãos, olhando as palavras, compaixão é uma delas. Compaixão é você se preocupar com o outro. É você querer o bem do outro, é você querer abraçar a causa do outro. Quem sabe agora, nesse mês de dezembro, seja o mês em que a gente vai pensar em fazer o Natal de alguém mais feliz. A gente vai se importar em ajudar alguém a viver um dezembro melhor. Seja um tempo em que a gente vai agradar o aniversariante, ajudando alguém de alguma forma. Então, um tempo de ter compaixão com alguém. Jesus com certeza está nos encorajando a fazer isso. Depois ele fala sobre bondade, sobre humildade. E você tem que lembrar que o conceito de humildade na Bíblia é colocar Deus e as outras pessoas à nossa frente, dar prioridade para Deus e para outros, deixar o egoísmo para trás, né? Mansidão, você crescer em estar mais em paz com as pessoas, mais tolerância, mais graça, mais carinho, mais palavras de encorajamento, né? Mais mansidão. Paciência, você saber esperar mais o tempo de Deus, ter mais paciência, esperar o tempo de Deus um pouco melhor, um pouco mais. Suportem-se, ele diz, suportar-se, meus irmãos, é isso mesmo, é se aguentar, aguentem um ao outro. E você ter mais tolerância com o outro, fica mais fácil quando você se lembra que você também é uma pessoa complicada, que eles têm que te aguentar também. Então, quando você está ali, tentando buscar paciência ali, você tem que se lembrar assim, mas eu também não sou fácil, né? Eu não sou fácil. Eles me aguentam também, né? As pessoas me aguentam, né? Por aí, né? Então vamos aguentar um pouco mais, né? Vamos aguentar um pouco mais. Né? Hoje de manhã a gente teve um testemunho muito impactante da irmã Tatiane lá, que foi recebida como membro, dizendo que ela teve uma experiência hoje mesmo, em que Deus falou com ela sobre perdão, e ela liberou perdão, e ela se sentiu tão bem. Ela disse que foi um movimento do Espírito Santo muito marcante na vida dela hoje. Antes do culto até, ela teve essa experiência, e ela estava falando com a gente, né? Perdoar, meus irmãos, um pouco mais nesse dezembro. Ele diz depois, acima de tudo, amem, esteja o amor. E ele termina dizendo, promovam a paz. Promovam a paz. Quem sabe em dezembro você vai ser usado, não só para perdoar pessoas, mas vai ser usado para pessoas se reconciliarem. Você vai ser um promotor da paz, da reconciliação entre pessoas nesse dezembro. Quem sabe Jesus está te chamando para fazer isso, viver um tempo de frutificar na obra de Deus. E o agradecidos, irmãos, quantas vezes ele falou isso? Sejam agradecidos, que seja um mês de agradecer, de ver o quanto Jesus já fez por nós, louvar o Senhor e se alegrar com o que Ele tem já derramado sobre nós. Então nós veremos esse mês aproveitando tudo isso, mas aproveitando também uma última coisa, irmãos, falar sobre Jesus para quem ainda não ouviu. Talvez perguntar, sabe para que é o Natal? Sabe qual é o objetivo do Natal? O que tem por trás do Natal? Ajudar as pessoas a conhecerem a mensagem de Jesus, né? A mensagem de Cristo. Eu acho tão interessante que ali no finalzinho da carta, capítulo 4, Paulo diz assim, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo, a questão da pregação do Evangelho, e sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Paulo estava dizendo, aproveitem as oportunidades de falar de Jesus. Que a palavra de vocês seja uma palavra encorajadora, temperada, bem pensada, com a graça de Deus, mas aproveitem as oportunidades, deixem Jesus usar vocês, para que pessoas possam ouvir desse amor. E agora sim, meus irmãos, para terminar, eu quero ler mais um versículo, mais 2 versículos. Quero relembrar o que a gente leu no capítulo 1, verso 10, que é o centro dessa mensagem. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor
e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e assim sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém, irmão? Frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus e assim experimentar do poder, da glória, da graça de Jesus sobre nós um pouco mais nesse mês de dezembro, um pouco mais de vida, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de alegria, de encontros com um aniversariante, né? E meus irmãos, uma última verdade que eu acredito que Jesus quer apresentar nessa noite aqui, é que talvez você ouviu tudo isso e você ficou pensando que você precisa nascer de novo, que você já tinha ouvido sobre Jesus, que você já tinha lido alguma coisa da Bíblia, que você já tinha algum contato com isso, mas que hoje você entendeu que você precisa ter um encontro definitivo com Jesus, no qual você vai ser batizado com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, você vai nascer de novo e você então, habitada por esse Espírito, vai poder viver algo novo na tua vida. Então, talvez dezembro seja um mês que a gente celebra o nascimento de Jesus. Ele nasceu para que você pudesse ser salvo. E quem sabe então esse mês é um mês de você nascer de novo, 1º de dezembro, mês de você nascer de novo. Você toma uma decisão por Jesus hoje, de ser batizado pelo Espírito e ser batizado logo aqui nas águas com alguns outros irmãos. Então, o versículo 27 do capítulo 1 diz que o grande mistério da história, o grande mistério de Deus é Cristo em vocês, a esperança da glória. Que Cristo habita na vida daquele que toma uma decisão séria de ter um relacionamento com Ele, de ser um filho que ama e que obedece ao Pai. Então, quem sabe hoje é o teu dia de tomar essa decisão, de andar com Cristo, de ser batizado com o Espírito Santo, de nascer de novo e ser batizado em breve nas águas. Então, se você ouviu isso hoje e está entendendo, olha, hoje eu entendi e eu quero viver isso com Jesus, eu vou te convidar a você vir aqui na frente durante a próxima canção e a gente fazer então uma oração. A Bíblia diz que você precisa confessar numa oração para que você então seja salvo. Então, eu vou convidar todo mundo a ficar em pé. E eu vou então descer e eu vou aguardar você que Jesus está chamando hoje para crer no nome dEle, para tomar a sua decisão, para a gente orar junto. Quem mais quer vir hoje? Vem, bem-vinda. Quem mais quer entregar sua vida para Cristo, nascer de novo nesse dia, ser batizado, batizada com o Espírito Santo? Quem mais? Quem mais? Mês do nascimento. Bem-vindo. Quem mais? Quem mais quer vir? Pode vir. Pode vir. Que delícia, toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és
vamos agora fazer uma oração, tá? E vocês precisam falar essa oração, porque Jesus ouve o pensamento de vocês, mas vocês vão falar para que todo mundo espiritual ouça que hoje vocês estão entregando as vidas de vocês para Jesus, tá bom? Vocês precisam falar uma oração. Eu vou ajudar vocês com as palavras, tá bom? Então eu vou falando e vocês vão repetindo, pode ser? Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Me arrependo de ter andado longe de Ti. Mas hoje eu entendo que Tu morreu por mim, que o Teu perdão está sobre a minha vida e que Tu ressuscitou. E nesse dia eu Te entrego a minha vida, tudo o que tenho, tudo o que sou, para que seja feita a Tua vontade. Te recebo hoje como meu único Senhor e o meu Salvador. Jesus, minha vida pertence a Ti. Amém e amém. Amém. Que lindo, que bonito. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Hoje é o dia de uma nova vida, nova vida, nova vida. Amém. Benção. Irmãos, hoje todo culto, todo encontro é um encontro para nós ouvirmos e para nós respondermos algo para Jesus. E eu tenho certeza que Deus fez um convite muito especial para nós hoje, e que Ele quer que você dê uma resposta. Eu sei que Ele fala com cada um de maneira diferente. Eu não sei o que Ele falou contigo. Talvez você ouviu de Jesus que tem algumas coisas no caminho para você viver o mais de Deus, para você viver essa vida maior, mais profunda que Ele tem para ti em dezembro. E quem sabe então você tem que deixar isso diante dEle. Talvez alguma coisa que tem que morrer, ou alguma coisa que tem que começar a ser feita, que ainda não está sendo feita. E você vai sair daqui decidido a fazer, a orar mais, a ser mais compassivo, mais bondoso. Você vai talvez deixar morrer alguma daquelas coisas que nós falamos. Então eu queria que agora seja um tempo de decisão, meus irmãos, de nos consagrarmos, de darmos um passo na direção de Jesus. E se você entende que é bom para ti vir aqui na frente para fazer essa decisão, pode vir que nós vamos orar juntos. Mas se você quiser do teu lugar também fazer, orar, se ajoelhar, se sentar, eu não sei, nós vamos fazer isso. Então, quem quiser vir aqui na frente como um movimento de consagração, de dizendo, eu estou tomando uma decisão na tua direção, Jesus, direção do teu reino, de viver mais, de aceitar o teu convite, pode vir, vem, nós vamos orar juntos. A glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que derramou sobre nós, dizendo que se alegra em ver tudo que temos vivido aqui, Senhor, pela fé, Senhor, pela dedicação, pela busca, Senhor, da Tua presença. Louvamos Teu nome por essa oportunidade que nós temos como igreja, de viver o Teu amor, de derramar o Teu amor, de vivermos o que temos vivido aqui no Passo da Areia, Senhor.
mas nós queremos também, Senhor, te agradecer pelo teu convite de vivermos um mês de dezembro de forma, Senhor, nunca antes vivida, Senhor. Nós queremos esse novo viver que tu está propondo para nós, Pai. Nós queremos esse novo nível de consagração, de santificação, de frutificação e de conhecimento de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a estarmos, ó Deus, dedicando a mais do nosso tempo, do que somos, do que temos, na busca, no contato da oração e da palavra, Senhor. Deus, nos ajuda a remover o que nos atrapalha e nos transforma em nossos pecados, nos transforma em nossas faltas e nos ajuda a ajudarmos uns aos outros na oração, na confissão, no encorajamento mútuo, Pai. Oh Deus, eu abençoo cada um aqui hoje. Nós abençoamos cada um que está tomando uma decisão na Tua direção. Oh Pai, dá-nos graça, precisamos de Ti, porque somos falhos e não podemos, Senhor, andar sem a Tua graça e sem o Teu poder. Nós abençoamos cada irmão decidido aqui hoje, para que possam viver o Teu nome. Oh Jesus, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu mover entre nós. Nos ajuda a vivermos o Teu sonho para dezembro. É a nossa oração, Senhor. Entregamos nossas vidas para a Tua glória e pedimos o Teu favor sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Abençoa alguém aí, encoraja alguém aí, abençoa. Em nome de Jesus.